Olha, se o real tem um pai, o real tem mais de um pai. Tem pais ali. Mas se fosse assim, quem é o pai, quem é o pai-chefe? É o André Lara Rezende. O real, originalmente, isso eu acompanhei de perto, o real saiu da cabeça dele. Como primeiro start ali, ajudou a desenhar, né? E, portanto, conhece profundamente a economia e, claro, obviamente, o André não é do tipo que quer cubanizar o Brasil, transformá-lo numa Venezuela, ou sei lá o quê. Tem algumas posições que foram mudando ao longo do tempo, especialmente em relação a juros, em relação a câmbio, né? Que não são consensuais, mesmo entre os liberais que gostavam tanto dele. Não interessa, mas o fato é um pensador da economia. E notem que ele colocou aqui, ele na verdade, ele falou o que importa é a política neste momento, não a economia, segundo o André Lara Rezende. E aí há um grupo de economistas, nenhum deles de esquerda, nenhum, né? Alguns, mas eu diria minoria, a maioria são de economistas de centro, liberais, etc., e assinaram um manifesto. Vai lá. Economistas ligados a instituições como Fundação Getúlio Vargas, INSPER, PUC-Rio, USP, Universidade Federal Fluminense e também Federal de Pernambuco divulgaram então essa carta-manifesto defendendo o voto útil no ex-presidente Lula logo no primeiro turno. No texto eles deixam claro que não são petistas, que discordam de várias das políticas implementadas pelo PT nos governos passados, mesmo assim afirmam que Lula é a melhor alternativa para derrotar Bolsonaro. Eu vou ler um trechinho desse documento. Eles dizem assim: as ações e a inépcia do atual governo causaram um desastre no processo de desenvolvimento institucional e socioeconômico do país, afetando dramaticamente o bem-estar da população brasileira. O presidente promoveu o desmonte do aparato de fiscalização de crimes ambientais, a política de saúde foi calamitosa, não houve qualquer avanço na política educacional e a política de segurança pública se pautou por estimular a resolução de conflitos de forma individual e violenta. Em que pesem sérias discordâncias a respeito de políticas implementadas no passado por governos do PT, reconhecemos no ex-presidente Lula a única liderança capaz de derrotar o atraso maior representado pelo atual governo. Viabilizar a sua vitória em primeiro turno nos parece a resposta mais contundente, segura e efetiva de proteção à democracia no Brasil. Isso que dizem, eles têm uma conversa, e de novo, eu explico, se é para não gostar. Está se cobrando o plano de governo detalhado do Lula. Vejo que os economistas estão passando por cima disso. Bom, se tivesse um plano de governo detalhado, eu ia gostar, claro. Agora eu pergunto, dá para fazer um plano de governo detalhado como alguns estão cobrando? Com que Congresso o Lula vai governar se for eleito? Não está eleito ainda. A eleição é só domingo. Uma questão. Existe alguma possibilidade de o Lula não continuar a pagar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil de pelo menos, o Bolsa Família de pelo menos R$800 se for eleito? Existe alguma chance, Bob Furu, de não pagar? Zero. Não. Não. Primeiro que, de fato, as pessoas precisam. Segundo que seria o caos social. Aí eu pergunto, vai tirar o dinheiro de onde? Vocês já pensaram nisso? O que é que está no orçamento? Qual é o valor do Auxílio Brasil que está no orçamento, que o Bolsonaro mandou? 405. De onde vem? Não se sabe. Isso vai ter que ser repensado. Esse governo vai tentar mandar uma correção? Nos 2 meses, caso o Bolsonaro seja derrotado, nos 2 meses que ele tem de mandato ainda vai acontecer o quê? Querem outra? O ICMS como está, os estados podem continuar com o ICMS como está, sem nenhuma compensação? Como é que vai ser? Como é que se vai fazer plano detalhado assim?
quando duas PECs, como sabe, por que esses economistas todos, esses especialistas todos, assinam um texto assim? Há 2 meses da eleição, o governo mandou 2 PECs que são 2 bombas de desorganização da economia e de imprevisibilidade futura. Eu estou falando de economia. Como é que você vai detalhar o quê? É você tentar detalhar alguma coisa, o mercado começa a dar solavanco. Ah, olha aí, tá vendo? Então, assim, tem que garantir, qualquer que seja o candidato, garantir o cumprimento de alguns marcos. Cumprimento de contrato, cumprimento da regra do jogo e tal. E olhem que se tiver cumprimento da regra do jogo, espero que o próximo presidente, qualquer que seja, mesmo que seja o Bolsonaro, mas eu não sei, ele próprio está dizendo que vai ter palco no Supremo, caso ele se reeleja, cumpra a regra do jogo, porque esse não cumpriu. E também tem essa, né? Não, tem que falar o que vai fazer, porque não sei o quê. Vem cá, alguém estava nas promessas do Lula em 2002 que o Brasil se transformaria, seria elevado à condição de grau de investimento? Bob Furu e Avalio Bene, não. E, no entanto, o Brasil virou grau de investimento. No governo Lula. No plano do Bolsonaro, tinha uma coisa, privatização, 1 trilhão de privatização. Não teve 1 trilhão de privatização. Teve a capitalização da Telebrás apenas. Estradas e aeroportos são outra coisa, são concessão. Teve a capitalização da Telebrás apenas. Né? E o aporte que o governo vai ter de fazer por causa dos gasodutos supera o valor da arrecadação da Telebrás. Não, temos compromisso com a lei de responsabilidade fiscal. Temos. Tudo isso que se fez agora, por exemplo, a PEC dos benefícios, cumpriu a lei de responsabilidade fiscal? Cumpriu o teto? Ah, mas o Lula, o teto, vai ter teto? Mas escuta, tem teto hoje? Que você vai ter de ter alguma âncora, vai. Eu, por exemplo, o Lula, vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Reúne seus economistas todos assim, André, todo mundo, né, que está apoiando. Vamos criar um teto de dívida, não de gasto. Aliás, eu falei isso faz muito tempo aqui, depois uma vez o Paulo Guedes falou também. Só que não implementou. Ih, meu chapéu tá sujo. Nossa, como você viu isso? Então, querido, a questão é democracia, sim. A questão é democracia. E esses economistas, todos, divergem muito do PT e estão deixando isso claro, né?